Olá, boa noite, amigos e amigas do bem. Por favor, vou pedir uma gentileza para alguém confirmar aqui para mim se está me escutando bem, se o áudio está bacana. E para nós iniciarmos o nosso estudo dessa noite, é o nosso quarto encontro nesse novo formato de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estaremos aqui a noite inteira conversando sobre apenas um item, o item 6 da introdução. Item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Opa, boa noite, meu amigo Acácio, gratidão pela sua companhia, e ele já me falou que o áudio está ótimo. Então, beleza, dá para começarmos o trabalho. Vou deixar aqui fixo o item que nós estamos estudando. Enquanto isso, vamos fazer aquela conexão bacana, vamos chamar a espiritualidade próxima da gente, vamos chamar para os instrutores, os mentores do Centro Espírita Amigos do Bem, para nos acompanharem essa noite, para que nós possamos fazer o melhor trabalho possível, para que nós possamos absorver o máximo possível o estudo dessa noite, tá legal? Então podemos começar pensando no nosso anjo da guarda, esse amigo, mentor, que aceitou por missão nos acompanhar durante toda uma vida, nos auxiliando nos momentos de dificuldade, nos aconselhando, nos relembrando do nosso caminho, vibrando também com a gente quando nós estamos bem. Imaginemos quanto amor existe nessa relação. Vamos chamar para próximos de nós, vamos nos conectar, vamos nos ligar a Maria, Mãe de Jesus, esse Espírito incrível, de muita luz, de muito amor, que aprendendo com o seu Filho, trabalha por todos nós até hoje, lá das mais altas esferas espirituais. Pensemos em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão gentilmente, tão caridosamente veio até nós, vestiu o mesmo corpo que nós vestimos, caminhou o mesmo caminho que nós caminhamos, respirou o mesmo ar que nós respiramos para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E junto desses espíritos todos que nos auxiliam, que nos tutelam, que cuidam de nós durante a vida, nós nos dirigimos simbolicamente ao Pai, o Criador de tudo e de todos, sempre grato pela oportunidade da vida, sempre grato pelos auxílios recebidos no momento de dificuldade, também gratos, claro, por todos os sucessos, por todas as conquistas já alcançadas. E a Ele nós nos dirigimos nas palavras que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Pronto, agora estamos todos aqui, juntos no mesmo ambiente espiritual, como se estivéssemos todos na mesma sala. Se estivéssemos todos na mesma sala. E um monte mais de gente chegou, que legal. Então vamos lá. Márcia, boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Gratidão pela sua companhia. O nosso amigo Edmilson, boa noite, Edmilson. Gratidão pela sua companhia. Olha a Leia aqui. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Muito alegre com a sua presença aqui hoje. Vilma, boa noite, Vilma. Gratidão enorme pela sua presença aqui nesta noite. E acaba de chegar aqui a dona Ilva. Ilva Alves, gratidão, querida. Boa noite. Seja bem-vinda. Valdice também. Nossa, hoje o negócio tá... Valdice, boa noite, seja bem-vinda. Valdemar, também, seja bem-vindo. Bom, gente, estamos aqui essa noite para mais um encontro de estudo do Livro dos Espíritos, né? O nosso quarto encontro, dizia eu lá no comecinho, e hoje apenas para estudar um item. Nós estamos ainda na introdução. Opa, temos aqui
mais gente que eu não vi. Nossa, um monte de gente. Maria José, boa noite, querida. Seja bem-vinda. A Márcia, companheira de trabalho também, boa noite, seja bem-vinda. Bom, dizia eu que estamos aqui hoje para este item, item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Pensa que o André é malandro, né? Teve gente que fez 3 itens, tem gente que fez 2 itens, e o André vai fazer um só. Esse item 6, ele é um resumo de vários princípios da doutrina espírita. Então, nós tivemos lá no primeiro encontro o Mateus dando para a gente a importância dessa obra dentro da doutrina, é a principal obra. Depois nós tivemos ali a Deise trazendo para a gente os 3 primeiros itens da introdução. Patrícia, semana passada, já contando um histórico de como evoluiu essas manifestações espirituais até chegarmos ao livro. E neste item aqui, nós temos o resumo da doutrina. É exatamente assim, inclusive, que Kardec começa escrevendo, e eu vou compartilhar com vocês. Como o texto é muito longo, eu não lerei ele inteiro, tá bom? Eu escolhi alguns parágrafos para ler, são muitos. Eu escolhi também muitos parágrafos para ler, mas alguns que eu estou ocultando é porque eu vou trazer eles no comentário de outros parágrafos, tá legal? Então, caso alguém esteja acompanhando ali no livro, pode dar falta de um parágrafo ou outro, mas é para a gente tentar aí dar uma certa agilidade nessa noite, tá bom? Vamos cumprimentar aqui, antes de eu mandar bala, né? A Sandra, boa noite, que acabou de chegar, e a lindeza, a querida Deise Mansano, que já contribuiu com o nosso trabalho aqui, e contribuirá com outros mais, com a graça de Deus. Bom, vamos lá, família. Como disse antes, repito com muita alegria no meu coração, temos uma família aqui muito bonita, muito unida e que gosta de estudar. Então vamos lá. Item 6. Qual que é a importância neste momento? Ali na introdução da doutrina, do estudo da doutrina, de Kardec fazer esse apanhado. Ele precisou, antes que nós, ou que qualquer leitor do livro, começasse lendo lá, o que é Deus? Princípio vital, fluido vital, todas aquelas coisas do primeiro livro, por exemplo, alguns conceitos precisariam estar muito claros, né? Como que vai se falar de reencarnação se a gente não acredita num espírito que sobrevive à morte, né? A morte do corpo físico. É preciso acreditar nisso primeiro. É preciso acreditar no mundo espiritual, para saber que nós estamos do lado de lá e vira e mexe voltamos para o lado de cá. Apenas para citar um exemplo. Como explicar alguns fenômenos mediúnicos se também não acreditamos que existe esse mundo espiritual? A interação entre mundo material e mundo espiritual. Os outros mundos habitados. Então, logo no começo, veja bem que a introdução tem 17 itens. Logo no comecinho, ele faz um apanhado geral de princípios importantes da doutrina. E é para ele que nós vamos. Leonice, seja bem-vinda, boa noite, querida, que alegria te ver aqui. E Josi, também, boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá. Olha só como começa Kardec. Vamos resumir, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Já vou fazer uma observação aqui. Quando ele fala que é para a gente para ele responder certas objeções no futuro, é porque os itens seguintes da doutrina, ele vai explorar isso. Ele vai ver, vai debater, vai rebater, vai responder alguns argumentos, por exemplo, contrários à doutrina, contrário a alguns destes princípios. Então, isso nós veremos nos próximos encontros, tá bom? Apenas como curiosidade, só de introdução, nós ainda temos mais 3 encontros, tá legal? Então, esse aqui é o terceiro de introdução, serão mais 3, e aí teremos uma live só para prolegômenos, e depois entramos nas questões. Então, vamos lá. Primeiro bloco, eu usei uma metodologia aqui de dividir por blocos os assuntos que ele tratou. O primeiro bloco, Deus e sua criação. Vamos lá. Deus é
palavras de Kardec agora, hein? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, um mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Então, acabo eu de ler aqui os primeiros 3 parágrafos desse tópico, desse item 6 da introdução, falando sobre Deus. Poxa, o que comentar sobre isso, né? Repetindo, todos esses princípios que nós vamos tratar aqui essa noite, ao longo do estudo do livro, principalmente a partir dali da primeira parte, de perguntas e respostas, todos serão muito melhores explorados, muito melhor aprofundados pelos espíritos, né? Então, vamos lá. Deus é eterno e imutável. Vamos pegar esse imutável. Por que Deus não muda? Todos nós mudamos, todos nós precisamos mudar, nos transformar, evoluir, progredir. Por que Deus não muda? Porque Deus é perfeito, Deus é imutável, não há nada que se mudar, não há nada para onde ir, para onde melhorar, nem para onde evoluir. Deus é Deus. E como curiosidade apenas, aqui tem alguns atributos de Deus, né, quando ele fala sobre Deus, como curiosidade apenas, há algo que eu vou antecipar, que eu tenho certeza que quem conversar conosco sobre Deus lá no futuro vai dizer. Nós temos uma enorme limitação para entender Deus aqui, hoje, no planeta, no mundo que nós vivemos. Dentro da nossa capacidade de entender as coisas, de aprender, de compreender, Deus está muito longe do que a gente consegue alcançar agora. Com o tempo, com o nosso caminhar, com a nossa evolução, quanto mais evoluídos, mais nós conseguiremos entender Deus. Então, esse já é um spoiler que eu estou dando lá da primeira parte do livro, que eu tenho certeza que o facilitador ou a facilitadora vai conversar com a gente nesses termos, tá bom? Deus, então, é eterno, imutável, imaterial, único. E aqui eu quero voltar também para fazer uma observação. Veja bem que essa doutrina surge como terceira revelação, tendo como primeira Moisés, lá no povo hebreu, depois judeu. Jesus, também nascido neste mesmo povo, neste mesmo núcleo, e agora o Espiritismo. E por que eu quis reforçar isso? Porque nestas doutrinas nós temos desde sempre a convicção do Deus único. O Deus único. Poxa, preciso abraçar um amigo aqui, Luiz Mascanha, meu querido, que saudade de você, cara. Que saudade, grande abraço para você, para a esposa, para a filhota. Faz tempo que nós não nos vemos pessoalmente. Para mim é uma alegria te ver por aqui. Então vamos lá. Deus é único. Então essa reforçada na mensagem que Kardec dá para a gente, eu entendo, é muito importante. Muito importante, porque dá continuidade natural a isso. Nós precisávamos, essa doutrina tinha que nascer no mesmo seio dessa crença de um Deus único. Muito difícil para os antigos, e eu vou citar um exemplo que quem leu o livro Paulo e Estevão vai se lembrar, o nosso amigo Paulo, querido, que saiu pelo mundo a pregar as verdades que Jesus trouxe, tinha o sonho de pregar a boa nova na Grécia. E qual não foi a enorme decepção que ele teve ao ver que na Grécia não se encontrou um substrato, um terreno próprio para as ideias cristãs. Uma das razões para isso é justamente o Deus único. Os gregos têm uma infinidade de deuses. Deus para o raio, Deus para a chuva, Deus para a guerra, Deus para a beleza.
tem Deus para tudo. Então, você levar lá uma nova cultura religiosa, filosófica, como religiosa não, mas uma nova filosofia, foi aquela que Cristo trouxe, as boas novas, as leis divinas, com essa ideia do Deus único, para o grego não encaixou de jeito nenhum. E Paulo, é violentamente convidado a se retirar da Grécia. Ele nutriu tanta vontade, tanto desejo de ir para lá, e ali não era território adequado para isso. Zilda, boa noite, querida, seja bem-vinda. E a Conceição, precisava abraçar a Conceição também. Boa noite, Conceição, seja bem-vinda. Então, o Deus único para a gente é muito claro, e para mim é absolutamente natural que ele faça essa citação. O Deus único, que é o mesmo Deus que nós vemos acompanhando na primeira revelação, na segunda revelação, e agora no Espiritismo. Não se criou nada, não se inventou nada de novo. É tudo uma continuidade natural. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Gente, nós nos orgulhamos muito da nossa inteligência, não é verdade? O homem criou isso, o homem criou aquilo, a ciência foi desenvolvida assim, a ciência foi desenvolvida assado. Bacana, show de bola. Mas tudo que o homem faz é transformar o que Deus fez. O homem, do nada, não cria nada. O homem consegue, no máximo, pegar alguma coisa criada por Deus e manipular, manufaturar, criar a partir de qualquer coisa que tenha sido criada por Deus. Aqui na Terra e no universo inteiro, seja visível aos nossos olhos, seja invisível aos nossos olhos. Tudo que Deus criou, animado ou inanimado, tudo que existe no universo animado ou inanimado, é criação deste Deus. E os seres que nesse mundo habitam, que nesse universo habitam, em todo canto, em toda parte, materiais, eu digo assim, e imateriais, também é criação de Deus. Tudo isso. Primeiro bloco simples, 3 parágrafos, falando de Deus de uma maneira clara, direta, muito bem explicada, como o mestre Kardec sabia fazer. Ana, querida, boa noite, seja bem-vinda. Quem mais chega aqui? Lourdes, boa noite, Lourdes, seja bem-vinda, gratidão pela sua companhia. Então vamos lá. Segundo bloco, esse muito maior dentro desse item, peraí, vamos lá. Dentro desse item, ele vai falar do mundo espiritual e os espíritos, né? O mundo que existe do lado de lá, o mundo que nós não enxergamos e a nossa relação com eles e eles com a gente. E aí segue, tá bom? Ainda lerei alguns parágrafos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é que é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, olha que bacana e que simples, mas nós que estamos aqui encarnados nos esquecemos. O que é o mundo normal? O que é o mundo natural? É o mundo de lá. É o mundo espiritual, com muito mais habitantes do que o mundo material. Uma infinidade de espíritos habitando todas as partes, todos os lugares, em todos os globos, como nós vamos ainda mais desenvolver. Aqui é que é o mundo secundário. Então nós somos, para falar uma frase que é muito comum aí na internet, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Não invertamos a ordem, porque muitas vezes a gente faz isso. A gente acha que o mundo de lá é isso, que o mundo de lá é aquilo. Um monte de gente aqui morre de medo de voltar para o mundo de lá, morre de medo do contato com o mundo de lá. E, na verdade, o inverso é o contrário. Veja que ele diz que aqui é secundário e aqui poderia nem existir. Ou seja, todo o mundo material, todos os mundos materiais, são secundários.
não fariam a menor diferença se existissem ou não. Não mudaria nada na ordem que é a principal, que é mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Temos aqui 8 bilhões de encarnados na Terra. Quantos bilhões não temos desencarnados somente no nosso orbe? Somente aqui no nosso orbe. Então é muito mais seres encarnados do que desencarnados. E não nos espantemos, lá é que é o mundo normal, aqui é o que não é. Olha que bacana, como devagarzinho nós precisamos ir quebrando, mesmo nós, espíritas, há muito tempo. Eu sei que muita gente aqui é espírita há muito tempo. Temos, às vezes, essa dificuldade. Às vezes, até o medo do retorno, o medo do contato. E lá, na verdade, é que é normal. Sabe o que acontece quando a gente está do lado de lá? A gente morre de medo de vir para cá. Pode pegar na literatura aí, tá cheio de obra onde o espírito fala assim: aqui eu tô de boa, eu morro de medo de reencarnar, morro de medo de falhar, morro de medo de cair de novo nos mesmos vícios, de cometer os mesmos erros. Porque esse véu do esquecimento que existe quando nós voltamos para cá deixa a gente apavorado. Fala assim, meu Deus, e se eu chegar lá e eu falhar? E se eu chegar lá e eu esquecer de tudo aquilo que eu aprendi aqui que pode ser importante para mim? É muito interessante que nós tenhamos muito firmes esses conceitos, para quebrar um pouquinho esse receio do mundo espiritual, tanto de voltar quanto do contato. Juro de pé junto aqui, quando nós todos estivermos do lado de lá, nós não vamos querer voltar para cá. E hoje a gente acha que, ai não, meu Deus, ai que medo. Tem gente que nem fala a palavra morte, né? Não fala a palavra porque está atraindo. Gente, no filme, no nosso lar, a gente vê a apreensão de quem está... lógico, todo mundo morrendo de medo de voltar. Principalmente quando a gente tem um acerto, um ajuste ou uma missão, por menor que seja, e todos nós temos, né? Todos nós temos o medo de voltar, e de falhar, e de errar, e de esquecer. E pensar que nós não somos nada, diz meu amigo Acácio, que nós estamos aqui para aprender, evoluir e inspirar. E se estamos com alguma atribuição ou título, é pela graça da providência divina. Eu também acho, viu? Eu também acho, Acácio. Mas, ao mesmo tempo que você fala assim, nós não somos nada, nós somos muita coisa. Eu entendo o sentido que você quer dizer. E é ótimo que nós pensemos isso, porque nos coloca do tamanho que a gente é para a gente. A humildade é importantíssima. Mas ao mesmo tempo, cada um de nós é tão importante, cada um de nós é um universo em si, sabe? Nós temos muita coisa para crescer, para contribuir, né? É só pegar lá a lei do amor no Evangelho para ver quanto a gente pode cooperar para esse mundo. Márcia, iremos lembrar daqui, mas lógico, nós vamos chegar lá, viu, Márcia? Márcia está fazer spoiler. Nós vamos chegar assim, vamos lembrar, lembraremos de várias das experiências, reencontraremos pessoas, mas vamos caminhar um pouquinho para frente. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Eu já vou parar nesse parágrafo mesmo, só para completar aquilo que nós estávamos falando agora. Você percebe que para o espírito o corpo é prisão? Kardec fala claramente, quando morre o corpo, o espírito restitui a liberdade. Para o espírito, isso aqui é prisão. A nossa potencial, as nossas capacidades como espírito são muito maiores, porque o corpo limita muita coisa. Então, pensa, quanto a instrução nós não temos ao longo de sucessivas reencarnações. Quantas amizades nós não fizemos ao longo de sucessivas reencarnações. Quanto conhecimento, quanto aprendizado, quantos talentos diferentes nós não temos adquirido no espírito ao longo de sucessivas reencarnações. Aí chega aqui,
está limitadinho dentro de uma caixinha. A gente, inclusive, se apresenta para as pessoas por aquilo que a gente faz, né? Ah, o que você é? Ah, eu sou André, sou casado com a Patrícia, pai da Maria. Não, as pessoas falam, o que você é? Ah, eu sou advogado, eu sou contador, eu sou professor. Né? A gente se limita por aquilo que a gente faz. E, na verdade, a gente é muito mais do que isso. Em espírito, principalmente. Em espírito, principalmente. Muita coisa, muitas capacidades que agora adormecem. Agora adormecem para a presente encarnação. E quando a gente retomar em espírito, uau! Quanta coisa! É bem legal, bem legal. Eu tenho certas curiosidades, viu? Eu guardo certas curiosidades aí. São várias, diga-se de passagem. Às vezes dá vontade de voltar. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o envoltório. Então vamos lá, Deus escolheu para evolução, a partir de um determinado momento, quando esse espírito nasce, com E maiúsculo, né? Quando o espírito tem individualidade, então a gente até faz essa diferenciação lá no livro, tem um espírito antes de virar um espírito humano, que reencarnará como humano, individual, que será o mesmo espírito dali para a imortalidade. Então, quando esse espírito nasce, é esse que tem, ao longo do tempo, todas as capacidades para a evolução. Até então, nós temos, passando pelos reinos todos, certas experiências, nós vamos experimentar sensações, ainda não como individualidades, para finalmente podermos ser um espírito, indivíduo, que reencarnará sucessivas vidas rumo à angelitude, vamos falar assim, né? Para falar de um jeito bem simples, tá legal? Então, quem é o escolhido para essa evolução? Que será dotado de capacidades morais, de capacidades intelectuais, nós, humanos. E aí, complementa a minha amiga aí, nasce como espírito simples e ignorante. 0 quilômetro. Tem nada lá. Tem nada lá. Nem conhecimento intelectual, nem o desenvolvimento de certos dons morais. Isso, devagarzinho, passo a passo, nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Até o livre-arbítrio. Até o livre-arbítrio vai sendo ajustado às nossas capacidades. Deus não vai deixar a gente permitir, na perfeição das suas leis, que nós fizéssemos loucuras, né? Imagina eu nascer com toda a capacidade mental, toda a capacidade intelectual, sem nada, sem valores morais, sem freios que nos dê equilíbrio no uso dessas potencialidades. Deus não faria isso, né? Então a gente nasce ali, simples e ignorante, e vai crescendo passo a passo, bonitinho, dentro das nossas capacidades. A galera tá batendo mal papo aqui, né? Adoro ver vocês conversando. Deveríamos ter vergonha e não medo. É saber que quando chegar lá, tudo vai ser desvendado pela nossa consciência e ver quanta besteira fizemos é inútil para a nossa evolução. Olha, Edmilson, concordo com você. Quem é o juiz da nossa causa? Quem é o juiz que nós enfrentaremos lá, como você bem disse, é a nossa consciência. Graças a Deus, né? Não tem ninguém anotando as coisas numa prancheta para botar lá no tribunal espiritual e falar assim, você fez isso, você não fez aquilo, você fez esse bem, mas você também fez esse mal. Você perdeu X oportunidades de fazer o bem, perdeu N oportunidades de aprender cada vez mais. Mas, né, muita paciência e tolerância para conosco. Eu sou defensor do auto-amor, do auto-perdão, da compreensão de si mesmo. Eu acho que o fato de buscar conhecimento já é uma coisa muito legal.
mas muito legal mesmo. Muita gente, encarna aqui, vive uma vida inteira de frivolidades, de distrações, de busca pela matéria, e não acrescenta a princípio, ou aparentemente, absolutamente nada para o espírito, né, que é, na verdade, o ser verdadeiro. Então, a gente está num caminho de esforço pessoal, e isso é bacana para agora, Vamos seguindo com Kardec, gente. Vou molhar o bico. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Qual é o nome desse danadinho? Perispírito. Então, aqui Kardec dá aquele desenho básico de como funciona a nossa relação aqui encarnada. Eu, espírito, meu corpício aqui, e entre esses dois, o perispírito. Esse corpo semimaterial, que é muito legal, que para a gente parece algo sutil, né? Sutil, leve, suave, diáfano, e que os espíritos chamam de grosseiro, porque para eles aquilo já é uma matéria mais densa. Então, é muito bacana. E temos essa caminhada toda entre eles, entre nós espíritos, o nosso corpo, o nosso perispírito, que carrega mesmo muitas dessas, mas o perispírito, olha, gente, em especial, eu nem vou me aprofundar muito, que perispírito é realmente um tema muito bacana. Eu até me lembro quem vai falar sobre perispírito aqui no futuro para a gente e vai esclarecer muita coisa. É um dos temas mais interessantes dentro da doutrina. Por hora, a gente precisa saber isso. Espírito, André, corpício do André e o perispírito. É assim que nós nos enxergamos no mundo espiritual. Como que eu sei quando eu desencarnar, quando eu passar para o lado de lá e enxergar ali um espírito amigo, como que eu vou saber que é ele? Porque ele se apresentará para mim com o mesmo corpo espiritual que eu possa reconhecê-lo. Esse corpo espiritual com o qual ele se apresentará e eu vou reconhecê-lo é o perispírito, tá bom? O espírito também anima o perispírito, lá de lá. Sigamos, aí é pulo realmente aqui algumas questões, porque a gente já passou por elas nos comentários, e agora vamos falar sobre diferentes classes a que pertencem os espíritos. Aqui, nesse parágrafo, Kardec faz apenas 3 diferenciações. Apenas 3 diferenciações. E vai ser muito fácil da gente se encaixar, hein? Quer ver? Eu vou ler a primeira, que é a turminha bacana. Os espíritos pertencem a classes diferentes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. Aí vamos lá, seguindo ele. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores inclinados à maioria de nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. Comprazem-se no mal. Há também os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores ou enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser neles o que predomina. São os espíritos estouvados ou levianos. Atenção, amigos e amigas do bem. Se você já sentiu, vou voltar no parágrafo aqui. Se você já sentiu ódio,
Se você já sentiu inveja, se você já sentiu ciúme, já sabe muito bem onde se encaixa aqui, pelo menos nessa grosseira classificação de espírito. Por que eu digo grosseira? Porque é claro que existem muito mais nuances, e isso o estudo vai levar a gente a conhecer mais, tá bom? Por hora é isso aqui. Muito mais nuances. O Fernando de Souza, que é o nosso amigo que estará aqui na próxima semana, ele fala o seguinte, olha, se existem 8 bilhões de encarnados no mundo, existem 8 bilhões de categorias de evolução de espírito. Né? Como, reforçando aquilo que eu disse por acaso. Cada um em si é um universo. Cada um em si tem a sua própria história. É como se cada um de nós fôssemos uma impressão digital de Deus. Cada um é diferente do outro. Não dá para falar assim que a minha evolução é igual a do Edmilson. A minha evolução nesse momento está exatamente como a do Acácio, como a da Conceição, como a da Leonice. Não dá para afirmar isso. Cada ser em si é um ser fantástico. Fantástico. E só Deus e nós, na nossa bem interior nosso, bem no nosso âmago, nós devemos saber como nós somos, em que pé que estamos, né? E que bom que não sabemos disso durante a encarnação, porque se soubéssemos, talvez ficássemos um pouco desanimados durante a caminhada nessa vida. Então é bom não saber mesmo. Nós estamos todos no cargo, como dizer. É exatamente assim, né? A gente se apresenta pelo que faz. Se apresenta pelo que faz. Opa, deixa eu ocultar aqui. Opa, aqui, pronto. Então vamos lá, caminhando com Kardec aqui. Então nós temos agora, neste momento, essas 3 classificações. Os puros, aqueles que se comprazem no mal, que têm esses vícios morais ainda em nós, e nós temos, em menor ou maior grau, nós temos, não adianta ir, né? Um pouquinho de inveja, ciúme do ser querido, né? De amigo, de parceira de relacionamento, todo mundo tem, de pai, de mãe, de irmão e por aí vai. Então, se nós temos ainda essas pequenas paixões que nos desequilibram, nós realmente ainda estamos mais para baixo do que para cima. Mas estamos na caminhada. Seguindo com o nosso amigo Kardec, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma ordem. Isso é muito legal da gente saber. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição. É uma espécie de filtro ou depurador de onde saem mais ou menos purificados. Tem uma frase que eu escutei há poucos dias, gente, num estudo de Livro dos Espíritos, um aluno fazendo um comentário sobre uma questão do livro, ele falou assim, treino é treino, jogo é jogo. Eu vou repetir essa expressão aqui algumas vezes nessa noite. Por que ele falou isso? Nós vivemos também a vida espiritual, certo? Enquanto desencarnados. Nós aprendemos muita coisa lá, nós trabalhamos, nós evoluímos de alguma forma. Evoluímos no intelecto, nos preparamos para a próxima vida. Tudo bonitinho. Mas lá é treino, aqui é jogo. Eu gostei muito disso que ele falou. Treino é treino, jogo é jogo. Então, se Kardec acabou de falar primariamente de 3 escalas espíritas, e ele fala, ninguém fica estacionada numa só, o que é bacana saber, ele fala, todo mundo vai ascender para as escalas superiores. Como? Reencarnando, vindo para o jogo. Pode treinar lá, mas tem que vir para o jogo. Tem que descer para cá. Chegar aqui e, ó, bota a chuteira, bota o meião e vai para o jogo. Vai para o jogo. É isso, é assim que funciona. Então, o Kardec até fala, nós podemos vir com provas que prepararão nosso espírito para cada vez novos aprendizados e novos crescimentos e novos desafios,
Cada prova passada nos deixa mais fortes para as situações que vêm. Podemos vir com a danada da expiação, que foi tema, diga-se, do nosso último encontro da Revista Espírita, na quinta-feira. Não sei se você... Opa, bati aqui no vídeo. Não sei se vocês lembram, nós estudamos lá o caso de um espírito encarnado que estava passando por uma expiação necessária para um ajuste do passado, onde ele usou muito mal a liberdade que ele tinha, o poder que ele tinha, precisou vir passar por um processo expiatório na encarnação que ele se apresenta. Né? Então, nós viremos sempre aqui para um planeta, ou melhor, aqui eu estou falando da Terra, podemos reencarnar em qualquer lugar, mas num planeta, lógico, que esteja na mesma faixa evolutiva que nós como indivíduos. Então, vou falar da Terra, vai? Então, nós voltaremos sempre aqui para a Terra para ir para o jogo. Cresceu, aprendeu um pouquinho, evoluiu 1 milímetro, volta e volta, treina lá, volta para o jogo de novo. E por aí vai. Então, é muito importante a gente saber disso. Nós evoluímos constantemente. Eu sou um espírito assim agora. Eu escuto aqui o nosso amigo Acácio acabou de falar algo parecido com o que ele falou na live da quinta-feira. Do anseio, do medo, do receio de falhar aqui, principalmente na questão moral. Nós evoluiremos todos. Quanto? Vai depender de cada um. Em que velocidade? Vai depender de cada um. E nós veremos isso aqui também. Eu tenho de morrer e não desencarnar. Olha, é um conceito bacana que o Edmilson traz. Morrer e desencarnar. O corpo físico morre, certo? Como uma roupa rota, esburacada, rasgada, que não tem mais utilidade. E o espírito, e esse corpo volta para a Terra de onde ele veio. Mas e desencarnar? E se o espírito quer ficar preso às sensações materiais, preso à materialidade, preso às questões da sensualidade? Esse espírito não desencarna. É um conceito assim mais... Morreu. Mas ele está aqui, ele quer ficar aqui, ele gosta das coisas materiais. A gente já estudou também na Revista Espírita um texto de um espírito glutão. Eu não sei se vocês lembram. Um cara que estava há 30 anos desencarnado, frequentando jantares na materialidade. Porque ele gostava da boa comida, gostava da boa bebida. Então, uma coisa é morrer o corpo. Outra coisa é o espírito querer se desapegar da matéria. Mas é de cada um de nós, cada um faz as suas escolhas. Vamos para o terceiro bloco, e a gente vai falar de reencarnação. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. Então vamos lá. Reencarnação. Nós sempre reencarnaremos. Vou puxar aqui. Vamos lá. Eu vou botar o comentário de vocês aqui. Nós sempre reencarnaremos como seres humanos, seja aqui na Terra, seja em qualquer outro globo. Falo na Terra agora, porque agora é o que temos para a nossa condição. Que bom que temos. Há quem acha a Terra isso, acha aquilo, mas para a gente é o que tem de melhor e mais adequado para a nossa evolução. Cada um de nós que estamos aqui. A Terra é o melhor lugar para a gente evoluir na condição que nós estamos agora. É o que nós todos precisamos. Mas Kardec fala que nós não reencarnaremos nunca
como animal. E aí eu chamo a atenção para vocês por uma questão que algumas filosofias ainda acreditam, que tem por nome a mentepsicose, né? Mentepsicose, que é a questão de você, alma humana, no futuro, reencarnar no corpo de um animal. Tem muitas filosofias que acreditam mais no passado, mas algumas ainda hoje nisso. E aonde que estava o apontamento principal disso? Era uma punição, era um castigo. Então você tinha, inclusive Kardec cita isso no livro O que é o Espiritismo. Ele dá ali uns 2 ou 3 exemplos. Se você agisse de determinada maneira, você reencarnaria num cavalo, por exemplo. Então, de qualquer forma, era algo que nós estamos mais ou menos acostumados em outras religiões e que aqui no Espiritismo de vez em quando aparece. Alguém querendo agir dessa maneira. É o bom e velho, vamos fazer você ser um bom cidadão através do medo. Em vez de falar que você vai para o inferno ou para o umbral, como a Sandra aqui está se manifestando, que está assustada ou preocupada, o que essas filosofias falam? Você pisou na bola, então tu vai voltar como um cavalo, como uma tartaruga, como um cachorro, sei lá o que. E isso não é possível, nos dizem os espíritos, graças a Deus. Eu adoro cachorro, mas não quero ser um cachorro na próxima encarnação. Vamos dar uma pausa enquanto eu molho a garganta. A Márcia está falando o seguinte: amigo André, se a Terra vai entrar em regeneração, talvez vamos para um mundo que não tem luz elétrica, dormindo em cavernas e sendo coberta por peles de ovelhas. Márcia, é possível? É, lógico que é. O mundo evolui na velocidade da qual evoluem os seres. Eu acredito muito nisso. Né? Sabe aquela história de seja você a mudança que você quer ver no mundo? A tal do mundo de regeneração, que já está desde a época de Kardec, os livros da codificação nos falam isso, então vamos lá. A regeneração, a transição, ou melhor dizendo, a transição para o mundo de regeneração começou lá. Quanto tempo que já faz? Mais de 160 anos, 170, quase. É um processo, mas ele só vai se dar quando a maioria das pessoas fizerem esse processo internamente. Não é que vai passar um dia uma régua, falando assim, atenção, a partir de agora é regeneração. Quem já atingiu determinado nível fica, quem não atingiu vai lá para o planeta Chupão, como dizia o meu avô. Meu avô falava do planeta Chupão. O planeta Chupão vai chegar perto da Terra e vai tirar daqui os espíritos maus, aqueles que não estão acompanhando. Mais ou menos como tem a história, eu vi alguém citando aqui, a história dos exilados de Capela, que tem um livro, tem 2 livros, né? Um do Edgar Armond e o do Emmanuel, que citam essa questão de habitantes de um outro planeta, que já não se encaixavam mais no padrão moral daquele planeta e que vem para um planeta mais adequado. Ora, lógico que é assim que funciona, mas não como uma polícia, não como um camburão. Não, vamos recolher essa galera aqui e vamos levar para outro lugar. É uma questão de vibração energética, é uma questão de padrão vibracional. Eu não me encaixo mais aqui, então, naturalmente, eu vou para um lugar onde eu me encaixe. Aqui eu não sirvo mais, aqui eu nem quero mais. Isso aqui não está legal para mim. O que está legal para mim? Está legal um mundo onde eu possa extravasar os meus vícios, extravasar os meus maus hábitos. Eu não quero um mundo onde fica todo mundo sendo gentil e generoso. Eu acho isso aqui um porre, eu acho isso aqui é chato pra caramba. Então, naturalmente, eu serei direcionado, porque assim quero, para um planeta assim. E lá, como dizem os espíritos, lá eu serei um homem de gênio, porque terei vivido aqui e poderei lá contribuir com a evolução tecnológica daquele lugar, e por aí vai.
dentro de a mais absoluta naturalidade. Tá bom? Seguindo com Kardec. Nossa garganta hoje. E a questão do corpo do animal, eu queria só, como curiosidade, caso alguém queira ler um livro que chama A Metamorfose, de Franz Kafka. Não é um caso de reencarnação. É um caso onde um ser humano normal, como eu, como qualquer um de nós, um dia dorme e acorda como uma barata. Gente, o livro é extremamente perturbador, é um dos clássicos da literatura mundial, mas é sensacional. Eu li aquele livro assim, cada página que eu lia me dava um arrepio, mas eu li porque era sensacional. Então imagina, se ao ler um livro como A Metamorfose nos causa um certo asco, nos imaginarmos no corpo de um inseto, imagina a reencarnação, imagina o espírito que está aqui num corpo já. É impossível, inclusive, tá bom? Não é possível de acontecer. Mas convido, caso alguém queira ler, A Metamorfose. É pequenininho, um livro fácil, rápido de ler, mas extremamente perturbador de imaginar a metamorfose. Márcia, chama A Metamorfose e o autor é o Franz Kafka. Perturbador. Deve até, inclusive, ter gratuito na internet, porque é um desses clássicos que já entrou no domínio público, tá bom? Mas é só com curiosidade mesmo. A hora que eu estava estudando isso aqui, eu lembrei na hora do livro. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços, deixa eu marcar aqui, dos esforços que faça para chegar à perfeição. Nunca regrediremos. Nunca regrediremos. Tá bom? Claro, e apesar de que parecer que às vezes nós estacionamos. Há muita gente no movimento espírita que divide isso, sabe? Falar assim, a gente não regrediu, mas também estacionou. E aí eu vou trazer para vocês a reflexão de um palestrante espírita, o André Marosso, que era da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Gosto muito dele, é um cara muito lúcido. Hoje, atualmente, mora lá na Europa. E ele uma vez foi na casa espírita que eu trabalho e ele falou o seguinte, que na opinião dele, nem o que é uma encarnação estacionária é de verdade estacionária. Por quê? Porque ao simples contato, ao simples reflexão que o espírito faz, ai caramba, passei uma encarnação inteira na Terra e não andei nem um passo, já é um passo. Entende? Ele fala assim, caramba, não fiz nada, perdi uma encarnação inteira, joguei uma encarnação fora. Essa mera constatação, para ele, já é uma evolução. E eu gostei desse raciocínio. Então eu vou carregá-lo para a vida. Até a encarnação onde nós aparentemente não evoluímos, ao percebermos isso, já evoluímos, né? Já teve um despertar aí na consciência, tá bom? Vamos seguindo. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós, no corpo. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. O homem perverso, a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva-a depois de se haver separado do corpo. Então vamos lá. Ninguém é bom ou ruim por questão genética. É muito comum a gente ver em famílias alguém falando assim, e aquele ali, tão boa pessoa, puxou o pai, puxou a mãe. Pode até ser que aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, mas não é pela questão genética, porque esse pai e essa mãe também pode ter um filho ruinzinho para chuchu, né? Cada ser é diferente um do outro. Aliás, em família isso é muito comum de acontecer. Você tem pai e mãe com 3, 4, 5 filhos e um é totalmente diferente do outro, tendo a mesma criação.
Então, a questão da bondade que se manifesta em alguém, ou da maldade que se manifesta em alguém, são reflexos dos valores morais de um espírito bom ou um espírito ruim. Os sentimentos, a bondade, as sensações, as virtudes não estão na matéria, são próprias do espírito. E ele já traz isso diante. Então, alguém que é bom hoje, provavelmente já era um espírito bom, que está aqui e manifesta-se da mesma maneira enquanto está encarnado. E quando desencarnar, seguirá sendo um espírito bom. Um espírito que não tem tantos bons valores assim, morais, tantas virtudes desenvolvidas, ele assim se manifestará enquanto encarnado. É o que é. Mas poderá naturalmente, lógico, e é para isso que a gente está na Terra, atingir, adquirir, ou melhor, desenvolver virtudes, desenvolver bondade, dissipar um pouquinho sua ignorância, né? Muitas das maldades que nós vemos no mundo, na verdade, são frutos da ignorância. Então, na medida que ele diminui essa ignorância através de conhecimento, daí o caminho da evolução. Então, isso é do espírito, não é da matéria. Ninguém é bom ou mal pelo corpo, nem por questão genética. Da mesma árvore podem nascer, vamos supor, né? Eu estou usando a árvore, o exemplo do pai e da mãe. Da mesma árvore nascem bons galhos, bons frutos, maus frutos. Mas a culpa é da árvore? Não. É aquele espírito antigo que está se manifestando agora na família. Eu quero trazer essa reflexão aqui da Márcia. Alguns acreditam que o homem é produto do meio. Tem toda uma questão sociológica, filosófica principalmente nisso. E tem um pouco disso, minha cara Márcia. Tem um pouco disso. E eu vou citar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo no texto Ingratidão dos Filhos e Laços de Família. Eu acho esse texto um primor. É fantástico esse texto. Ele é um verdadeiro tratado sobre reencarnação e esses laços familiares. E o que esse texto nos fala? Que, às vezes, num núcleo familiar muito amoroso, encarna um espírito muito embrutecido, muito rude, que nem sempre, que aliás, muitas vezes, sequer tem relação com esse grupo. Para quê? Para que o meio influencie ele no outro sentido, né? Então, como você diz aqui, às vezes alguém é bom porque o meio é bom, é mal porque o meio é mal, mas você pega alguém, olha como a justiça divina, a misericórdia, o amor de Deus nas suas leis é uma coisa maravilhosa. Você pega um espírito rebelde e coloca ele dentro de um núcleo amoroso para que ele aprenda novos valores. Então, nesse sentido, o meio influenciará ele positivamente, ajudará a quebrar um pouquinho aquela cascadura que ele tem, né? Amolecerá um pouco aquele coração, sensibilizará um pouco aquele espírito. Então, é possível que o meio, que o homem seja fruto do seu meio? Sim, mas em vários os sentidos, também de uma maneira muito positiva. Vocês estão combinando encontro, gente? Ó, quero ver aqui, ó. Vocês estão combinando encontro do lado de lá, é isso? Olha lá, ninguém. Não se esqueçam de mim, hein? Quem tiver mais evoluidinho, vai lá e me puxa. Combinado? Vamos seguir com o estudo. Vocês são incríveis. Vamos lá. Na sua volta ao mundo dos espíritos, vamos lá, isso aqui é bacana. Na sua volta ao mundo dos espíritos, esse espírito que já existia, veio aqui, encarnou. Esse espírito, o corpo morre, ele volta para o mundo espiritual. Na sua volta ao mundo dos espíritos, ele encontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se lhes desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Pronto, galera.
Vocês combinando o encontro aqui, Kardec acabamos de ler o parágrafo que justifica isso. Ao desencarnarmos, nos encontraremos no mundo espiritual. Nós encontraremos os amigos, reencontraremos os familiares, encontraremos os espíritos amigos de outras vivências. Né? Eu citei aqui na nossa abertura, antes da oração, o caso do nosso espírito amigo, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor. Pensa no amor que existe entre nós, entre cada um de vocês e o seu espírito protetor, entre cada um de vocês e o seu mentor, o seu anjo da guarda. Hein? Pensa quanto amor que tem aí. E aqui agora, acordados, despertos, a gente não tem a menor ideia de quem seja essa pessoa. Mas, ao abrir os olhos do lado de lá, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, cada um, como disse o Edmilson, mais desencarnado ou menos desencarnado, quanto mais desencarnado, mais rápido despertará para as verdades espirituais. Quanto mais rápido despertar, reconhecerá essas pessoas. A gente vai lá se abraçar, vai lá matar a saudade. A gente já faz isso muitas vezes durante o sono, que é quando esse espírito aqui, né, o espírito André se afasta do corpo e vai lá dar umas passeadas no mundo espiritual. É muito provável que lá eu encontre pessoas que eu amo, pessoas com as quais eu me afinizo. Eu já sonhei com pessoas que eu reencontrei materialmente depois. Então, o Alexandre vai estar lá. Ó, a Márcia já puxou a ler aqui, ó. Falou que o Alexandre vai estar lá, recebendo cada um de nós aqui, ó. Ó, que bacana. Mas vai sim. Alguém tem dúvida que nós nos encontraremos? Alguém tem dúvida que nós já estamos nos reencontrando enquanto encarnados aqui? Alguém tem dúvida que eu estou aqui no Amigos do Bem à Toa, que a Ana está aqui no Amigos do Bem à Toa, o Acácio, o Edmilson, a Conceição, a Márcia e todos vocês? Não é nenhuma dúvida, afinidade. Encontros marcados, nem que fosse temporário. Olha, nós vamos chegar lá e nós vamos conviver por 4, 5, 10, 20 anos, para que nós aprendamos uns com os outros, para que nós cumprimentemos uns aos outros, demos forças para cada um, nos momentos de dificuldade, como nós fazemos aqui, nessa família de Amigos do Bem. Nós todos estamos aqui com algum propósito. Eu não tinha visto a Luciene aqui. Boa noite, Luciene, querida, seja bem-vinda. Não tem como pensar no Alê nessa hora. Eu até ia citar o caso, que eu já falei para ele, mas ele só tirava sarro da minha cara por causa disso. Eu sonhei com o Alexandre antes do Alexandre me chamar a primeira vez para trabalhar no Amigos do Bem. Foi uma doideira. Uma semana depois do sonho, ele entrou em contato comigo aqui pelo Messenger do Facebook. Falei assim, André, eu vejo que você escreve umas coisas aí no Facebook, coisa e tal, né? E eu queria saber se você não quer escrever para Amigos do Bem. É lógico que cara de pau e tirador de sarro do jeito que ele tirou sarro da minha vida, de mim, os 3, 4 anos que nós vivemos juntos aqui por causa desse sonho, né? O cara estava sonhando comigo, tava cheio de graça. Então, é assim, nós combinamos o encontro aqui, o encontro aconteceu enquanto encarnados e seguirá da mesma forma quando nós nos encontrarmos do lado de lá. Boa noite, Márcia, querida. Vamos lá? Seguindo com Kardec, hein? Na volta... eu lembrei do caso do André Luiz, né? No filme Nosso Lar, aliás, no livro, né? Eu vou falar do filme porque nem todos leram ou viram o livro, mas quase todo mundo viu o filme. Vocês vão de lembrar. André não necessariamente viu a mãe dele logo que desencarnou, não é verdade? Ela estava lá, presente no momento do desencarne dele, da morte dele, melhor dizendo. Ela estava lá, ela fez uma oração, ela acompanhou a equipe médica. André desperta, passa aquele período todo ali no perrengue danado, depois ele vai para o Nosso Lar,
passa o seu tempo de recuperação no nosso lar, e só quando ele está melhor preparado é que ele recebe a visita da mãe. Então, esse despertar, não nos iludamos, tá bom? Não nos iludamos. Não quer dizer que eu vou desencarnar do lado de lá, abrir o olho e imediatamente reconhecer e vai estar lá toda uma galera me esperando. Tem que ser muito bom para isso acontecer. Mas não é a maioria, não é o caso da maioria de nós. Nós vamos ter todo o nosso processo de despertar, o nosso processo de desencarne, como lembrou Edmilson. E aí sim, no momento adequado, nós vamos reconhecer e revisitar todos os amigos. E outra coisa importante, rememorar as encarnações passadas. Vamos combinar. Essa parte aí tem que estar bem preparado mesmo, hein? Haja, hein? Tem que estar bem preparado mesmo, porque olhar para as vidas passadas e ver tudo aquilo que fez de bom e fez de mal, precisa de um espírito bem preparado. Vamos ver o que a Márcia diz pra gente. Acredito que vamos nos reencontrando no momento exato, exatamente, cada um de forma a auxiliar o outro. Mas não tenha dúvida, eles são fantásticos, sabe? O planejamento de tudo isso, o amparo, os espíritos que nos auxiliam nesse processo todo, né? Eles auxiliam. Dr. Bezerra não despertou de imediato. Ah, mas foi tão bonitinho o desencarne do Dr. Bezerra, né? A história do Dr. Bezerra de Menezes é linda. Ele desperta através de uma auxiliar, pelo menos a história que eu conheço, uma auxiliar direta de Maria. E quando ele acorda, tem um grande número de espíritos gratos por toda a ajuda que ele fez por eles ao longo da vida. É uma história linda, linda, linda. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Dr. Bezerra de Menezes. Vamos lá. O espírito encarnado, estamos caminhando já para a última parte, hein? Eu peço perdão para vocês, o horário vai dar uma esticadinha além do normal, mas que realmente é um texto muito grande, tá legal? Eu morro de medo de perder alguma coisa assim muito importante. Na sua volta ao mundo dos espíritos, tá? O espírito encarnado se acha sob influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação ou depuração da sua alma se aproxima dos bons espíritos, com os quais um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo. Então vamos lá. O processo de desencarne que o Edmilson citou aqui, eu vou me apropriar dele novamente, viu, Edmilson? É o caso desse. Se nós nos deixarmos distrair ou apegar excessivamente pelas coisas materiais, mais distantes da boa espiritualidade nós fica. Nossa, nós fica é bom, hein? Nossa, meu Deus, nós ficamos. Quanto mais apegado à matéria, quanto mais apegado à sensualidade, quanto mais apegadas às coisas terrenas, mais longe nós estamos de uma boa espiritualidade. Por quê? Porque essa já é totalmente desapegada dessas coisas. Se nós quisermos dar vazão a isso, beleza, cada um por si, cada um respondendo por aquilo que faz, única e exclusivamente para si mesmo. Tem tudo a ver com aquele parágrafo que falou da evolução da nossa caminhada. A nossa caminhada, quanto mais apegada à matéria, mais lenta é em relação à evolução espiritual. Quanto menos desapegada da matéria, mais rápida ela é quanto à nossa evolução espiritual. E nós habitamos diversos planetas, há muitas moradas na casa do meu Pai, como disse Jesus, e eu queria lembrar vocês de um texto que nós estudamos também na Revista Espírita de maio de 1858, que era o próprio espírito de Mozart, que vive encarnado lá no planeta Júpiter, um planeta mais evoluído que o nosso,
e que, encarnado em Júpiter, ele vem e se manifesta aqui. E nos conta da vida em Júpiter. Como é que ele vivia, como é que eram as coisas lá, como é que era a cultura, como é que era a música. Tem até um desenho da casinha que ele morava lá. Então, olha que fantástico conhecer e entender. Mas alguém há de falar, né? Poxa, mas nós temos sondas em Júpiter. Nós temos telescópios lindos e maravilhosos visitando o universo inteiro e eu não vi nenhum ser humano lá. E não vai ver mesmo. Porque a vida encarnada em cada um desses planetas, ela tem um corpo próprio, as necessidades ou qualidades ou condições que aquele planeta oferece. Não vai ter ser humano tal qual aqui, num planeta desse, porque esse corpo, essa configuração genética, ela só existe para o planeta Terra. Na Lua é diferente, em Marte é diferente, em Júpiter é diferente. Cada um vai ter um planeta próprio, uma densidade de matéria própria para aquele planeta. Júpiter é muito fácil da gente visualizar, porque Júpiter é um planeta evoluído, então os espíritos lá têm um corpo muito mais diáfano que o nosso, né? Uma matéria muito menos grosseira do que a nossa, invisível aos olhos da nossa matéria. Mas está lá, está encarnado e ainda veio aqui dar a mensagem para a gente contar como é que é a vida lá. Tal qual ele, existem outros casos na revista Espírita. Caminhando, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então não explicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. E é aqui que o bicho pega, meus amigos e minhas amigas. A influenciação dos espíritos na matéria. Entre e nos espíritos, né? Porque eu sou um espírito, certo? E tem um espírito desencarnado que pode estar próximo a mim, influenciando diretamente a minha vida. Atuando nas boas ou más ideias que eu permito receber. Porque as más eu também permito. As boas, com a graça de Deus, também permito. Então, essa influenciação é muito séria, é muito importante de nós sabermos que ela existe, para que nós vigiemos os nossos pensamentos. Às vezes a gente está parado, do nada, e vê uma ideia totalmente aleatória na cabeça. Do nada. Às vezes vem um pensamento fixo, que fica ali martelando, e a gente não sabe de onde vem. Influenciação dos espíritos na nossa vida. Aqui. Pode ser espírito bom? Pode, lógico, Márcia, né? Vem aqui um anjo guardião aqui, ó, também dá boas ideias, também dá boas intuições. Quando e como nós percebemos isso? Somos nós que permitimos o acesso. Permitimos do anjo guardião, e às vezes não permitimos do anjo guardião, e permitimos do irmão que quer dar aquela complicada na nossa vida. Isso vai da nossa vigilância, dos nossos pensamentos, do nosso padrão vibracional. Isso é importantíssimo. Orai e vigiai. Vigia o pensamento. O que você está fazendo? Quando a gente está sozinho, absolutamente sozinho, e o que vai na nossa mente, diz muito sobre o que somos e sobre as companhias que nós atraímos. Por isso que o autoconhecimento é importante. Por isso que a humildade para reconhecer os vícios, as más tendências, também é importante. Porque só com essas duas coisas é que nós vamos, devagarzinho, aumentando as nossas virtudes e diminuindo os nossos defeitos. As comunicações com os espíritos, dos espíritos com os homens podem ser ocultas através dessas intuições ou ostensivas através da mediunidade. Eles vão se manifestar através do médium e trazer boas
ou más inspirações, depende muito da gente. As ostensivas, mediunicamente, vêm das formas como a gente conhece, escrita, na palavra, ou de outras manifestações mediúnicas, inclusive sob instrumentos, né, objetos que tem na casa. Então, esses fenômenos que nunca foram muito bem explicados ao longo da história, que nós vimos como sobrenatural, assombração, bruxaria e por aí vai, quando você olha sobre o ponto de vista racional, lindo, maravilhoso, claro, que essa doutrina traz, são nada mais, nada menos que espíritos se manifestando através disso. Né? Então fica tudo muito mais claro do que você ficar imaginando o sobrenatural e o pior, né? Conjecturando teorias para explicar essas coisas. Os espíritos podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Evocação, nos dias de hoje, e em especial no Brasil, eu acho que quase não tem mais. Não ouço falar, já troquei ideia com a Lê, já troquei ideia com o Fernando, já fizemos essa proposta em estudos abertos que nós fizemos, que seria interessante alguns grupos mediúnicos fazerem estudos evocando espíritos, né? Como nós temos de mão cheia na Revista Espírita, mas quase não acontece mais hoje. Hoje as manifestações são espontâneas dentro dos trabalhos mediúnicos, às vezes fora de trabalhos mediúnicos, quando a pessoa tem uma mediunidade deseducada, né? Então, às vezes acontece essas manifestações extemporâneas, fora de lugar, às vezes que até assusta, né, o médium. Mas a evocação que é muito legal, hein? Vamos combinar. Quem assiste ou acompanha aqui a Revista Espírita, as evocações são muito bacanas. Ensinaram tantas coisas para a gente, meu Deus do céu. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral e o meio que os evoca. E aí é uma coisa importantíssima para a gente lembrar e saber. Essa questão do meio moral é importante. Ora, cabe o Andrezinho aqui juntar mais 2, 3 médiuns, fazer uma reunião espírita, uma reunião mediúnica e evocar Santo Agostinho, Francisco de Assis, São Luís, Madre Teresa de Calcutá? Será que eu tenho seriedade, conhecimento, bagagem moral para conversar com espíritos dessa estatura? Isso acontece muito, viu, gente? Alguns canais do YouTube, na internet, estão repletos de farsantes, não vou usar outro termo, vou usar o termo farsantes, simulando manifestações de espíritos evoluidíssimos para ganhar clique, para ganhar visualização e, por consequência, para ganhar dinheiro, porque o canal deles é monetizado. Tá cheio de picareta, incorporando de tudo ali. Eu já vi umas coisas horríveis. Num dos vídeos, Deus, não é Jesus, Deus se manifestou através de um médium. Olha a picaretagem. Está na internet e tem milhões, centenas, dezenas de milhares de visualizações. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Trabalho sério trará espíritos sérios? Lógico que trará. Que virão auxiliar, que virão cooperar, né, vão enriquecer aquele trabalho. Trabalhos levianos irão atrair espíritos levianos. Há quem faça evocações espirituais, jogos, brincadeira do copo, brincadeira da tábua, do não sei o quê, para motivos frívolos, vai atrair que tipo de espírito? Espírito frívolo, que tira sarro, zombeteiro, que vai zoar com a cara daquele povo.
Trabalhos mediúnicos podem ser desgastantes caso tenhamos dívidas com esses irmãos, ou via de regra são mais edificantes. O trabalho espírita sério, mediúnico sério, meu amigo Acácio, sempre o médium sairá dele renovado nas suas energias. Nós damos um pouco e recebemos muito mais. Não é pesado, desgastante, etc e tal. Se o médium está saindo de um trabalho dessa forma, alguma coisa errada está ou no trabalho ou no médium. Eu já vi médiums fazendo esse tipo de observação. Assim, eu parei com o trabalho mediúnico porque eu estava saindo muito mal de lá. Estava saindo carregado, não sei o quê. E eu participava do mesmo trabalho. E eu não via nada disso. Então, essa questão era da pessoa que não estava bem preparada, adequada para aquele trabalho e acabou por sair dele. Mas o trabalho mediúnico, sério, numa casa, feito com amor, porque a mediunidade, no meu ponto de vista, ele é um instrumento para ser usado como caridade, com amor, com auxílio. Lembremos que a mediunidade é uma oportunidade de crescimento para nós, espíritos, que temos ajustes, resgates do passado, e que, em vez de estar passando por provas e expiações mais pesadas, escolhemos a tarefa da mediunidade para resgatar e ajustar essas contas do passado. Então, o trabalho de mediunidade feito com amor, com carinho e de dedicação não é desgastante nem pesado. É lógico que vem espíritos ali que precisam de auxílio, então às vezes eles têm uma vibraçãozinha um pouco mais pesada. Mas a espiritualidade amiga que nos ampara num trabalho desse equilibra tudo isso, tudo isso. Tem de tudo. Nossa, Márcia, eu vi isso outro dia também. Nossa, e eu vi de um espírita muito famoso, autor de livros, que tem site, que tem canal, Escambau 4, e faz curso mediúnico na internet e cobra por isso. Eu acho um absurdo. De graça recebestes, de graça dai. Quem falou isso? Jesus. Vamos falar agora, por fim, do ensinamento moral que esses bons espíritos nos trazem. É o último bloco e estamos caminhando para o fim. O ensinamento moral. Comecinho do parágrafo. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Esse é o ensino moral que os bons espíritos nos trazem. Esses espíritos que escreveram o livro dos espíritos, esses espíritos que trouxeram a terceira revelação, esses espíritos que restituíram o cristianismo para a gente, sem os dogmas, sem as alterações que o homem fez, sem as deturpações que nós fizemos do ensino do Cristo, sem todas as alterações lá na origem, reescrevendo o texto, mudando o texto, omitindo histórias, omitindo passagens, reformulando tudo. Estes espíritos que cooperam com essa obra, o livro dos espíritos e todas as demais obras da codificação, são espíritos superiores que têm como único intuito reviver as verdades divinas, as leis divinas, nos rememorar o que disse Jesus quando anunciou o Consolador, né? Falou, olha, eu vou rogar ao Pai para que envie alguém que relembre aquilo que eu disse e ensine outras coisas novas, né? As leis são as mesmas, mas o Espiritismo descortinou elas de uma maneira muito mais clara, muito mais racional, né? Vamos pegar o caso da reencarnação, por exemplo. A reencarnação, Jesus falou dela lá atrás, mas a galera não entendeu, não estávamos prontos para entender a reencarnação lá ao tempo de Jesus.
Em 1860, nessa década, nós já estávamos. Então, esses espíritos fizeram isso. Pegaram as leis divinas que vieram com Moisés, que vieram com Jesus, e abriram ela mais, descortinaram o mundo espiritual, nos explicaram essa relação. Os espíritos de lá vieram do lado de cá contar as suas experiências, as suas vivências, a consequência dos seus atos. Tudo isso para a gente aprender com eles. Essa é a moral que essa doutrina nos traz. Qualquer coisa fora disso, fora de fazer ao outro aquilo que se quer que faça para si mesmo, fora da caridade, não há salvação, não é da intenção dessa espiritualidade que veio. Eu vou lembrar o texto que a Patrícia leu na última live. Ela leu aqui a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala de um grupo enorme de espíritos, tais quais virtudes do céu, se espalhando por toda parte no globo. É isso. São esses os espíritos que vieram, atendendo a um comando superior, trazer para nós aqui encarnados, no momento que nós estávamos prontos para entender, prontos para aprender. Não quer dizer que seja fácil, mas prontos nós já estamos. Vai depender de cada um. Certo, queridos e queridas, amigos e amigas do bem. O último parágrafo, Kardec escreve assim: este é o resumo da doutrina espírita como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem, e nós veremos elas a partir do próximo encontro. Tá bom? Olha aqui, trabalho incrível que vocês fizeram aqui hoje nesse site, nessa live, hein? Minha querida Conceição. A Conceição está falando que já chegou a receber mensagem psicografada ou pseudo-psicografada da sua filha e através do Messenger, e ela não acreditou. Tem muito disso, infelizmente, né? Durante a pandemia, o Ale chamou muito a atenção disso na época. Durante a pandemia, nós recebemos uma infinidade de mensagens completamente sem fundamento doutrinário, você viria claramente ali que tinha interesse. Então, por exemplo, vacina contra a Covid, acho que todo mundo aqui recebeu. Eu recebi 2. Numa, falava que era o doutor André Luiz, que ia passar durante a noite na nossa casa, coloque um copinho com água, e o doutor André Luiz vai colocar lá e é cura da Covid. Depois eu recebo a mesma mensagem falando que é a turma do doutor Bezerra de Menezes. Isso é típico de coisa de trabalho mediúnico, onde espíritos, vou usar o termo bem claro, zombeiteiros se manifestam. Simples assim. Né? O grupo não é sério, o trabalho não é sério, abre brecha para vir esse pessoal tirar sarro na cara dura do médium, o médium despreparado, que não estuda, que não se prepara, que não vigia seus pensamentos, vai lá, recebe um negócio desse, totalmente fascinado, e ainda publica para todo mundo ver. Não, vamos lá, irmãos, vamos todos juntos, a cura está chegando na água fluidificada por Dr. André Luiz. É isso. Por isso que o estudo é importante, por isso que o esclarecimento é importante. Né? Tanto para quem só frequenta, como muitos de nós, quanto por aqueles que trabalham. Mas vamos caminhar? Vamos caminhar? Vocês são maravilhosos. A minha vontade é estender a noite aqui, mas já foi 1h30 de trabalho, né? Vocês têm muita paciência, viu? E vontade de aprender, o que é bom também, né? Então, vamos lá? Vamos encerrar? Eu vou colocar aqui um clipezinho, mas eu queria só agradecer. Eu queria realmente agradecer a oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa casa, o Centro Espírita Amigos do Bem. Uma casa voltada para o amparo, para o consolo, para a instrução,
há muitos anos. Agradecer a oportunidade de nós todos estarmos aqui, de nos reencontrarmos aqui, vibrar para que cada um de nós tenhamos uma noite incrível, maravilhosa, de repouso para o corpo, de aprendizado para o espírito, de abraços e reencontros carinhosos, que cada um de nós há de ter muita paz no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham uma noite linda, maravilhosa. Compartilhem com os amigos, né? Avisa a galera toda, olha, está tendo um estudo do Livro dos Espíritos lá no Amigos do Bem, que é fantástico. Né? É melhor a gente aprender aqui, na base doutrinária correta, do que com esse tipo de grupo e mensagem mediúnica que chega por aí. Beijo enorme no coração de cada um de vocês. Tenham uma noite linda, maravilhosa, uma semana incrível. Quinta-feira de manhã nós temos já encontro marcado aqui com o nosso Evangelho. Sexta-feira, o estudo de mediunidade com a Maria, tá bom? Até mais, galera. Beijo no coração de todos vocês.